Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a aceitação do convite pelos palestrantes e mediadores, Dr. Gilson, doutora Lara, doutora Juliana, doutor Eduardo e doutora Marlene. Muito obrigado pela aceitação do convite. O tema do debate de hoje, para fechar com chave de ouro o triênio, é o efeito da submassa no contrato da Previdência Complementar Fechada. É um tema bem atual, que está pendente de julgamento na STJ, e, a depender da posição do tribunal, terá impactos em todo o setor, né? Eu passo aqui a apresentação do currículo dos palestrantes. O Dr. Gilson Santana, ele é advogado com MBA em Previdência e Gestão de Fundos de Pensão, pós-graduado em Gestão de Riscos e Compliance e em Direito e Tecnologia. Foi gerente de benefícios na FUNCEF e, em 2007, ingressou na Caixa, onde fez carreira na área jurídica do banco, até ocupar o cargo de vice-presidente de riscos. Atualmente é o diretor-presidente da FUNCEF. Doutora Lara Corrêa Sabino Bresciani, ela é advogada, sócia da Torres Corrêa e Oliveira Advocacia, mestre em Direito Constitucional, coautora do livro Previdência Complementar, Prática e Estratégia, publicado pela editora RT, é professora de especialização e pós-graduação. Doutora Juliana de Castro Prudente, ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e em Direito Processual, coordenadora da Comissão Técnica Leste de Assuntos Jurídicos da ABRAP. Desde 2015, é gerente jurídico de Previdência Usiminas. O debate será mediado pelos doutores Eduardo Lammers e doutora Marlene. O doutor Eduardo Lammers, ele é advogado, MBA em Previdência Complementar Fechada, diretor de Previdência do Fundo de Previdência Mais Futuro, membro da Comissão Técnica Regional Sul de Assuntos Jurídicos da ABRAP, vice-presidente do Conselho Deliberativo da OAB-Prev Paraná, professor e autor. E a doutora Marlene de Fátima Ribeiro Silva é advogada, coordenadora jurídica na FUNCEF, mestre em Economia e Previdência Privada, pós-graduada em Direito Previdenciário, Tributário, Constitucional e do Trabalho, professora, presidente desta Comissão de Previdência Complementar da OAB-DF, membro titular da Comissão Centro-Norte de Assuntos Jurídicos da ABRAP. Veja que estamos em boas mãos, estamos com um time de peso aqui para fechar esse triênio. Então, eu passo as regras do debate. A previsão de duração do debate é de 1h30. Cada palestrante falará por até 20 minutos, e esse tempo não é rígido, então, se precisar estender um pouco, não tem problema. Na sequência, os mediadores formularão as perguntas também no prazo de 20 minutos. E, para a melhor condução do evento, as perguntas serão formuladas exclusivamente pelos mediadores. Então, se algum participante tiver alguma pergunta, você pode encaminhá-la pelo chat, que eles vão avaliar. Por fim, eu peço que todos deixem o microfone no mudo, para a melhor condução do evento. E eram essas minhas considerações iniciais. Eu desejo um ótimo evento a todos. E, sem mais delongas, passo a palavra para o Dr. Gilson. Doutor, com a palavra, e assim que precisar expor sua apresentação, eu já faço aqui. Ok, obrigado, Giovanni. Uma boa noite a todos, boa noite aos colegas da comissão, né? Doutora Marlene, doutor Eduardo, boa noite aos colegas que vão comigo fazer esse debate, e com os demais colegas desse debate, a doutora Lara, a doutora Juliana. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, de estar aqui dialogando com vocês. E, Giovanni, por favor, eu preparei uma apresentação, é simples, é mais alguns tópicos para a gente poder trazer uma contextualização, e em seguida, na hora que a gente for para o debate, aí sim a gente explorar, certamente a gente vai ter um aprofundamento à medida de cada um de nós for conversando aqui, for apresentando e trazendo as suas ideias e percepções acerca deste tema.
Até o nome do tema já é um nome que, para quem não é familiarizado, né, com o tema previdência complementar, de repente tem algum colega estagiário, algum estudante, alguém que está ingressando ainda neste ramo da previdência complementar, o próprio tema do nosso debate já é um tema que gera algum tipo de indagação do que realmente será que a gente está falando, né? Falando de submassa num contrato de previdência complementar fechada. E a mim coube fazer uma abordagem inicial na tela seguinte, Giovanni, a gente traz aqui uma espécie de panorama acerca da essencialidade de se cumprir o contrato previdenciário, mas não apenas isso, como também de a gente falar sobre a compreensão que se deve ter para esta matéria da submassa, né? O que é uma submassa? O que vem a ser uma submassa? Doutor Gilson, Vamos. só um Sim, minuto. Tá projetado certinho com a tela cheia? tá tela cheia, mas está parado na primeira tela. Se você puder já passar para a seguinte, e para a próxima, para a terceira. Foi para a Isso. segunda? Foi para a segunda, já pode Ah, ir para a terceira. perfeito, acho que agora vai, então. Pronto. Então, obrigado, Giovanni. Já podemos falar. Aqui, para a gente falar desse tema, a questão da essencialidade, eu acho que um ponto base lá, um ponto inicial muito relevante é a gente abordar como que se caracteriza, como se materializa a condição de patrocinador de um plano de benefício e também uma característica, até eu diria base lá no direito. Quando a gente estuda direito das obrigações, quando a gente estuda mesmo também previdência complementar, a gente vê que a formalização se dá, a condição de patrocinador se dá por meio do contrato, do convênio de adesão. É ali que o patrocinador se vincula ao plano de benefícios e ali, neste convênio de adesão, a gente estipula as suas obrigações, os seus direitos, estipula um conjunto de medidas que deve de regras ou conjunto de regramentos que, somados à própria norma, ao próprio regulamento do plano, que vem a ser mais propriamente o contrato, forma este contrato que a gente tem de previdência complementar. Numa ponta, nós temos o participante aderindo, por meio do seu termo de adesão, ao plano de benefício, o patrocinador que adere antes, né, para ele oferecer para o conjunto de empregados aquele plano, e se estabelece uma relação. E a norma, a lei complementar, estabelece que essa relação ela se dá para cada plano de benefício. Para cada plano que a entidade administrar e executar, você tem que ter o convênio de adesão. A patrocinadora se vincula ao plano por meio do convênio de adesão. E esse plano, ele pode admitir outros patrocinadores. E ao admitir outros patrocinadores, não significa dizer que ele vai estar admitindo um patrocinador, uma outra pessoa jurídica, que seja solidário com ela. Pode haver ou não a solidariedade entre os patrocinadores, mas para que aconteça é fundamental, é essencial que esteja expressamente prevista no convênio de adesão a solidariedade entre os patrocinadores. Por isso, me referi àquela norma básica lá do Código Civil, no 265, que fala que a solidariedade ela não se presume, ela vai resultar sempre da lei ou da vontade das partes. Da vontade das partes, não da vontade de um terceiro. Ela tem que resultar da vontade das partes, estará, se for vontade das partes, expressa no convênio de adesão, em que os patrocinadores poderão, então, firmar isso. Na tela seguinte, quando a gente passa a leitura, continua a leitura da Lei Complementar 109, a gente chega ao artigo 34, e no artigo 34, ele vem trazendo as entidades fechadas que podem ser de plano comum ou de multiplano, mas ela diz que entre os planos também não há uma comunicação patrimonial, nem também entre participantes ou entre massas, entre os planos há independência patrimonial. Então, a gente tem um conjunto formado de normas dentro do sistema de previdência complementar que caminha para uma das premissas básicas, que é a questão da independência patrimonial entre os planos. E dentro do plano, a gente vê mais adiante que também é possível, dentro do modelo que o legislador brasileiro escolheu, a possibilidade de a gente ter essa segregação nas submassas que a gente fala. Quando a gente, na tela seguinte, observa a questão do multiplano e do multipatrocínio, a gente tem que ter em mente que
não é necessário que uma entidade tenha diversos planos de benefício. Ela pode ter um único plano de benefício, e este único plano de benefício pode, aí sim, ser patrocinado por diversos patrocinadores, com as massas, os grupos de participantes e assistidos a eles vinculados. E o fato de ter diversos patrocinadores num único plano de benefício, com um único CNPB, não pode resultar obrigatoriamente no fato de que seriam os patrocinadores solidários, ou mais, que seriam os participantes e assistidos solidários. E por que isso? Porque a gente tem esse princípio da independência patrimonial como muito forte, como mais que forte, essencial dentro do sistema de previdência complementar. Então, a gente pode ter uma formatação de multiplanos, e aí cada plano tem o seu patrocinador, esses planos não vão se comunicar. Mas também havendo um único plano, também havendo um único plano com diversos patrocinadores, também não haverá necessariamente a comunicação entre eles. Para que ocorra isso, é preciso que seja da vontade deles. O mecanismo, então, que a gente identifica na tela seguinte, Giovanni, quando a gente fala das submassas, é que quando você tiver um único plano, no mesmo plano, vários patrocinadores, você pode promover, ou você deve até promover, a segregação, a classificação dos grupos de participantes e assistidos em submassas. Para que isso? Simplesmente por uma vontade? Não. Para que você tenha uma preservação das peculiaridades próprias de cada grupo de participantes, mas também, e muito intensamente, para que você tenha clareza quanto à independência patrimonial dentro dessas submassas. Então, a submassa é uma espécie de ferramenta de gestão que a gente enxerga na norma, nas normas que vêm do Conselho Nacional de Previdência Complementar, para que a gente tenha uma gestão mais acurada dos planos de previdência e também dessa questão da relação de independência patrimonial, da independência entre os planos de benefício, da independência entre os patrocinadores. Quando a gente lê a resolução CNPC 41, por exemplo, de 9 de junho, recente, agora de 2021, na tela seguinte, a gente vê lá no artigo 7º qual foi o conceito que o Conselho trabalhou para a submassa. Ele traz que a submassa é um grupo de participantes ou assistidos vinculados a um plano de benefício que tem identidade de direitos e obrigações homogêneos entre si, porém heterogêneos em relação aos demais participantes assistidos. Essa heterogeneidade é exatamente para segregar, para permitir afastar uma comunicação entre o grupo, entre as massas, entre aquela população, o patrimônio que é constituído por aquele grupo, por aquela massa, pelo esforço conjunto de participantes e patrocinadores. Na hora que a gente vai no artigo 8º da mesma resolução, ele entra num detalhe maior, e neste detalhe maior, ele traz um grande dever para que a gente possa ter uma efetividade maior no que diz respeito à constituição e administração de submassas, que é o dever de transparência. O dever de transparência de modo que a gente tenha condições de claramente identificar direitos e obrigações dos grupos de participantes e assistidos, para que a gente possa, então, ter essa segregação, trabalhar essa segregação junto às massas de participantes, de assistidos, e também externamente, quando, eventualmente, essa questão for levada a uma discussão judicial, por exemplo, a gente ter isso bem claro, a transparência na comunicação com participantes, a transparência na comunicação com patrocinadores, a transparência da forma como se divulgam as informações dos planos de benefícios a todos, inclusive ao órgão fiscalizador, de supervisão, é muito importante para que a gente vá passo a passo fortalecendo a estratégia e também não só a estratégia, mas estabelecendo uma premissa, uma base essencial, fundamental do sistema de previdência complementar. Quando a gente olha um plano de contribuição definida, um CD puro, em que a gente tem ali contas individuais próprias do modelo de plano de benefício de contribuição definida, acho que é fácil a gente falar que uma conta não se comunica com outra, pelo menos quando o participante está ali enxergando o saldo da conta individual, ele vê isso com uma certa clareza.
Quando nós falamos, no entanto, de um plano de benefícios definido, ou num plano de contribuição variável, naquela fase já de pagamento de benefícios, isso já não é tão claro, essa clareza já não é tão ofuscante, digamos assim, porque aí começam a surgir interpretações a partir de questões de mutualismo, como se todo ativo devesse garantir o benefício de todos, como se não houvesse uma segregação patrimonial, uma segregação das relações entre patrocinadores e cada plano de benefícios, e isso vai ficando mais delicado, mais complicado, a exigir mais das entidades que administram os planos em termos de transparência. E, para mim, a transparência é o caminho necessário para que a gente possa fortalecer esse sistema e fortalecer este mecanismo que foi criado, que foi colocado em prática em diversas entidades da segregação em submassas dentro dos planos de benefício, e a importância disso para a própria perenidade, digamos assim, do sistema, né? Quando a gente fala do tema submassa, a gente já vê que ele vem sendo tratado em algumas resoluções, do CGPC já tinha, no CNPC, esta 24 de 2026 também trouxe um conceito, firmou ali um conceito bem parecido do que está na atual resolução, falando da homogeneidade de obrigações entre si, também falando das distinções entre cada um dos participantes assistidos de um plano de benefício, e isso acabou sendo reforçado em termos de metodologia, em termos de evolução conceitual e normativa na resolução, nesta nova resolução agora de junho deste ano, na resolução 41, quando ela traz mais, ela é uma norma bem enxuta, simples, mas ela diz o que precisa ser dito. Ela diz e deixa claro, a meu ver, o que precisa ser dito com relação a essa questão da submassa, e a gente tem que agora ir aprimorando a forma de como são tratadas essas informações na comunicação com participantes, com assistidos, com patrocinadores, mas também com as pessoas que estão de fora, olhando o sistema de fora. E isso, eu acho que a gente consegue encaminhar via esta questão da transparência na abordagem disso. Um evento desta ordem que a gente está vivendo neste momento, acredito, nos auxilia bastante nisso, porque você coloca profissionais do direito dedicados a estudar o tema, aprofundar o tema e conhecer mais aspectos de cunho estruturais do sistema de previdência complementar. E, para isso, é importante que a gente vá buscando algumas matérias já consolidadas em termos de previdência complementar, do direito da previdência complementar, como o aspecto fundamental de observância do regulamento do plano de benefícios. E observância respeitando lá a regra do artigo 17 da lei complementar, que fala das alterações, dos direitos que são preservados. Muito importante que a gente tenha isso. Quando a gente fala de observância do regulamento do plano, obviamente a gente está falando também do instrumento do convênio de adesão, que é o instrumento que materializa a adesão do patrocinador. Quando ele resolve, o patrocinador, aderir a um plano de previdência complementar e ofertar aos seus empregados, ele faz estritamente na conformidade do que está previsto em termos de obrigações e em termos também de direitos no regulamento do plano e no convênio de adesão. Não pode passar nada disso. O que passar disso está fugindo ao que é o sistema na forma em que ele foi pensado, estruturado para ser perene, para ser rígido. Então, o adimplemento pleno do contrato previdenciário passa pela observância necessária desta forma dessa estrutura que foi colocado no nosso sistema para os planos de benefício, para a administração dos planos de benefício, em especial essa questão do tema da submassa. E como a gente falou, olha, hoje, certamente, o tema previdência complementar já é muito mais desenvolvido, falado, que há 20 anos atrás. No entanto, e há alguns outros temas ainda muito técnicos, como o da submassa. Submassa, a gente vê que ele é um tema extremamente técnico, e por ser extremamente técnico, ele acaba gerando alguma dificuldade de compreensão.
em especial quando questões são levadas para a solução pelo Poder Judiciário, em que você tem, de um lado, um participante, um assistido, do outro, uma entidade que, às vezes, ela é vista como uma entidade única, não se olha o plano de benefício, não se olha essa segregação necessária que o próprio modelo de previdência estabelecido no nosso país colocou como sendo o modelo adequado e de observância obrigatória. Quando nós lemos o decreto 4942, por exemplo, o sancionatório do nosso sistema, nós encontramos ali tipificação de condutas, digamos assim, relacionada à não observância da segregação patrimonial, por exemplo. Então, eu não posso deixar de promover essa segregação da submassa e promover isso em busca de uma segurança para o grupo de participantes e também de patrocinadores que se vincularam àquele plano e que se vincularam sem fazer uma escolha de solidariedade com outros patrocinadores ou com outra massa de participantes e de assistidos. Então, é muito importante que a gente tenha isso. É essencial, verdadeiramente essencial, que este respeito a essa estrutura, a esta engenharia, a este modelo de gestão do nosso sistema de previdência complementar seja observado por todos nós, participantes do sistema, mas também que possa ganhar força dentro do judiciário em termos de preservação do sistema, porque só temos a ganhar todos nós, não só participantes e assistidos, entidades administradoras e patrocinadores, porque a finalidade, o propósito que leva uma empresa a patrocinar um plano de previdência será preservado quando nós preservamos o adimplemento ao contrato previdenciário, a essas regras, a essa estrutura que foi pensada para o modelo de previdência complementar no nosso país. Então, o envolvimento de profissionais do direito atuantes no sistema de previdência complementar, nesse sentido, eu penso que ajuda bastante a construirmos uma mentalidade, construirmos um momento em que esse tema vai pacificar de forma a ser preservado todo o sistema de previdência complementar. Bom, para este início de conversa, era isso que eu tinha preparado para a gente conversar. Eu devolvo aí a palavra aí, Giovanni, por favor. Obrigado, doutor Gilson. Excelente explanação. Tratou da vinculação do patrocinador por meio do convênio de adesão, tratou da independência patrimonial dos planos, tratou também dos planos multiplanos e multipatrocínios, né? E trazendo o conceito das submassas presentes nos normativos, né? CNPC. Excelente explanação. Eu passo agora a palavra para a doutora Lara, que também fará a sua exposição inicial. Doutora, com a palavra. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite da Comissão de Previdência Complementar da OAB, vou fazer isso na pessoa da doutora Marlene, que, como já falado aqui inicialmente, é uma inspiração para todas nós, para todos nós, na verdade. E gostaria também de cumprimentar os meus colegas de painel, doutor Gilson, doutora Juliana, doutor Eduardo, competentes profissionais que estão aí juntos, né, todos juntos aí em prol do nosso sistema, né, no esclarecimento, na luta diária, para que esse sistema tão caro à sociedade brasileira seja cada dia mais compreendido e cada dia mais preservado. O doutor Gilson falou uma questão importante, que o tema, né, do painel já assusta, né? Submassa. O que é submassa? Né? O nosso sistema realmente ele é cheio dessas palavrinhas que são de difícil compreensão. Né? Começar pelo nosso contrato, que se chama regulamento. Né? E até a gente conseguir mostrar para o judiciário que o nosso regulamento é um contrato. Foram muitos anos de debate, né, nas instâncias superiores, muita sola de sapato aí de todos nós. Então, é muito bom falar sobre esse assunto aqui nessa noite, falar sobre esse assunto num ambiente de pessoas que que atuam, que militam no nosso setor, para que a gente possa ir juntos
tirarmos conclusões, sairmos daqui com várias ideias para que a gente possa preservar esse sistema que precisa, nesse caso específico, nessa matéria específica aqui, de uma união de todos nós em torno do esclarecimento do Poder Judiciário. Pois bem, me coube aqui hoje falar com os senhores sobre a questão processual por trás das submassas. Como as submassas têm sido tratadas, como o judiciário tem tratado as submassas, seja no âmbito de uma justiça estadual, seja no âmbito do próprio Superior de Tribunal de Justiça. O que nós temos hoje em nível de jurisprudência? Então, vou pedir para o Giovanni me ajudar com os slides, porque eu estou com um probleminha que não estou conseguindo compartilhar. Por favor. Veja se apareceu certinho, está em tela cheia? Para mim apareceu. Tá ótimo, então eu vou Tá? passando. Você pode passar, por favor? Bem, para tratar do caso, do grande caso, do leading case do sistema em matéria de submassas, nós temos que entender a questão fática por trás desse caso, que é muito importante, que é um caso da Previdência e Minas. A doutora Juliana está aqui como gerente jurídica, vai poder tratar disso melhor, porque é o dia a dia dela. Mas, enfim, então vamos entender um pouquinho o que aconteceu nesse caso para que a gente possa, então, analisar o que temos hoje no judiciário a esse respeito. Vamos lá para 1975, o nome da entidade era FENCO, hoje é Previdência e Minas, só para fazer esse esclarecimento. A FENCO, então, administrava, em 1975, um único plano que tinha uma única... recursos de uma única patrocinadora, né, de um único grupo de participantes e de uma única patrocinadora, que a gente vai chamar aqui de Fundo FENCO-COSIPA, que era custeado, portanto, pela COSIPA, patrocinadora, e pelos empregados da COSIPA. Pode passar, Giovanni, por favor. Então, 10 anos depois, nós vamos para 1985, a COFAV, uma outra empresa, resolve aderir a esse plano de benefícios que era, então, patrocinado exclusivamente pela COSIPA. Então, nesse momento em que a COFAV adere ao plano de benefícios, esses grupos de participantes são segregados aí em 2 fundos ou submassas, né? O fundo FENCO-COSIPA, que tem recursos, né, produto da acumulação da COSIPA e dos seus empregados, e o fundo FENCO-COFAV, que passa, então, a fazer parte desse plano de benefícios e que vai, portanto, contar com o esforço contributivo da patrocinadora COFAV e do conjunto de participantes, do conjunto de trabalhadores dela. Bom, então o fundo FENCO-COSIPA é custeado pela COSIPA e pelos empregados da COSIPA. O fundo FENCO-COFAV é custeado pela COFAV e pelos empregados da COFAV. Então, portanto, o que nós tínhamos em 1985 era um plano de benefícios já existente há 10 anos, né, e que dentro dele já havia o acúmulo dos recursos desse grupo da COSIPA, certo? Podemos passar, Giovanni, por favor. Então, sob esse CNPB, que é o Cadastro Nacional de Planos de Benefício, vejam que começa com 1975, ele começa com um ano, né? O cadastro desse plano é esse número aqui, por quê? Porque ele foi criado em 1975. Então, vejam aqui nesse quadro que, claro que, por ser um plano que já existia há 10 anos, quando a COFAV aderiu, ele tinha mais recursos, porque há 10 anos, patrocinador e participantes vinham ali contribuindo. Então, dentro do mesmo CNPB, nós temos 2 submassas, uma da COSIPA, uma da COFAV, e a da COSIPA, vamos dizer assim, com mais recursos, porque ela já existia há 10 anos e já, então, contava com a contribuição do patrocinador e dos trabalhadores. Podemos seguir. Não, vamos voltar para aquele mesmo, vamos ficar lá. Então, de modo que quando a COFAV, então, ela passou a contribuir para esse plano em janeiro de 86, e, pasmem, ela contribuiu até
março de 1990, ou seja, 4 anos. A partir de 90, ela deixou de repassar as contribuições que eram de responsabilidade dela e também aquelas que eram de responsabilidade dos participantes, ou seja, ela descontava em folha aquelas contribuições, mas ela deixou de repassar à entidade de previdência aquelas contribuições, de modo que, a partir de 1990, o plano ali começou a sofrer uma ausência de contribuição, e dali em diante a gente verifica que o exaurimento dos recursos foi uma consequência inevitável. Em 1996, essa patrocinadora tem decretado a falência com efeitos retroativos a 1995, né? E a Previdências e Minas, que aqui eu vou fazer um esclarecimento, ela, ao longo de todo esse processo, todo esse desgaste que foi ocorrendo, todas as medidas possíveis e imagináveis foram por ela tomadas, inclusive na esfera criminal, considerando que a patrocinadora descontava as contribuições dos participantes, mas não repassava para a entidade. Então, e a Previc, anterior SPC, enfim, ela foi parte desse processo no seguinte sentido, porque a entidade de previdência sempre noticiou, sempre envolveu o órgão fiscalizador em todo esse desenrolar dos fatos. Pois bem, então, exauridas todas as possibilidades, em 1996, com a falência decretada, não restou outra alternativa à entidade que não tentar buscar da falência, né, os créditos desses participantes e assistidos que tinham ali claramente a sua expectativa de recebimento de um benefício previdenciário vitalício totalmente frustrado. Pois bem, vou reforçar mais uma questão fática aqui que é bem importante. Percebam que o plano contou com 4 anos de contribuição apenas. Quando a COFAV aderiu ao plano, ela tinha já uma massa de participantes muito envelhecida, de modo que ela se comprometeu em arcar, em constituir as reservas necessárias para a constituição desse benefício, no mínimo até o ano de 2009. No mínimo até o ano de 2009. E aí, o que acontece? Essas reservas, então, elas não foram constituídas, até porque em 4 anos, uma pessoa contribui durante 4 anos, por certo que ela não vai ter formado a reserva necessária para ela receber um benefício aí por 20, 30 anos, que seja, né? O nosso contrato é um contrato de longo prazo. Então, essas reservas não foram constituídas. Então, a argumentação de que os participantes contribuíram a vida inteira, vamos pensar na vida inteira, os 4 anos, porque quando esse plano foi criado, essa massa já era envelhecida, começou a se aposentar logo na sequência, porque havia um compromisso da patrocinadora a arcar, a constituir essas reservas que seriam necessárias para garantir o pagamento, o custeio desses benefícios previdenciários que seriam concedidos. Então, fechado aqui essa questão fática, logo depois da falência da patrocinadora, o judiciário, então, foi chamado a discutir essa questão. O judiciário capixaba. Vamos passar, Giovanni, para o próximo, por favor? E a questão, então, chegou ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, as ações em que esses participantes requeriam ali, esses que já estavam aposentados, requeriam a continuidade do pagamento do benefício, entravam com a ação contra a Previdências e Minas, e quando o patrocinador era envolvido, o judiciário rapidamente retirava o patrocinador, porque até bem pouco atrás a gente tinha uma jurisprudência que o patrocinador não era ao patrocinador permitido ser parte num processo no polo passivo, né, era ilegítimo até bem pouco atrás, até o ano de 2018, o que foi alterado no lead case aí da FUNCEF. Pois bem, essa questão, então, chegou no Tribunal do Espírito Santo, e aquele tribunal completamente despreparado naquele momento,
não mudou muito até agora, a Juliana vai falar um pouco sobre isso, mas muito despreparado naquele momento, e aí não só o Tribunal de Justiça do Espírito Santo muito despreparado naquele momento, eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, o judiciário muito despreparado, né? A Previdência Complementar ainda não era um assunto corriqueiro, né? A nossa legislação muito nova, os conceitos e regras muito difíceis, né? Pois bem, então, a Justiça Capixaba se deparou com esse assunto. Bom, primeiramente, ela já indeferia a produção de prova pela entidade. A entidade queria produzir prova para demonstrar que, justamente, olha, são duas submassas segregadas contabilmente, o convênio de adesão previa essa segregação, né, essas submassas, os recursos não se comunicavam, isso tudo muito bem colocado ali no convênio. Olha, esse plano só contou com 4 anos de contribuição, depois desse período essas reservas foram se exaurindo, até que acabaram e a gente não tem de onde tirar. Bom, essa prova era indeferida, assim, absurdamente indeferida. Depois se entendia que a falência da patrocinadora era um evento previsível. Ou seja, a entidade tinha que ter isso em mente, que a patrocinadora poderia falir, que uma patrocinadora pode falir a qualquer momento. Né? E chega um absurdo de dizer que a entidade tinha que fiscalizar isso, ter acesso a fluxo de caixa, assim, uma loucura. Bom, então, a entidade não poderia deixar de cumprir com o contratado com o participante, porque ele teria contribuído por toda a sua vida laboral e teria, portanto, porque ele já estava aposentado, direito adquirido a esse benefício. Ou seja, não enxergavam os fatos por trás desse assunto, dessa matéria, né? E nem permitiam à entidade demonstrar que não houve essa contribuição por toda a vida laboral daquele participante. Bom, e que a entidade, o poderoso fundo de pensão, ele teria, sim, condições financeiras para arcar com os ônus da condenação. Isso aí, muito tempo, né? Todos os assuntos que passaram, né, pelo judiciário durante muito tempo, se compreendia que era o poderoso fundo de pensão contra o participante individual ali, coitado, enfim. E nunca foi assim, né? Sempre, especialmente nesses planos de BD, o mutualismo é um grupo versus outro grupo, é um participante versus outro participante. Não tem a entidade, na verdade, é quem ali representa o interesse desses grupos, né? Como mera administradora sem patrimônio próprio para arcar com essas condenações. Bom, a entidade habilitou o crédito na falência, mas habilitou no nome dela, de modo que esses recursos a ela pertencem. Quando eles ingressarem, se eles ingressarem na entidade, eles não serão destinados aos participantes. Então, a entidade vai se enriquecer ilicitamente se receber aqui, né, se não for condenada aqui. Né? E, por fim, a existência de solidariedade entre as patrocinadoras, sem analisar o convênio de adesão, porque lá está expresso e taxativo que não há solidariedade, que as contabilidades são segregadas contabilmente, que esses grupos não se comunicam, né, que tem independência entre eles. Ou seja, nada que pudesse, nada que a entidade alegava, o tribunal apreciável. E isso foi durante muito tempo. Giovanni, por favor. E aí a causa chega em 2012 no STJ, lá na 4ª turma. E aí vamos fazer uma retrospectiva aqui. Em 2012, o que nós tínhamos de previdência complementar já julgada no STJ? Muito pouco. Nós tínhamos um repetitivo em 2012 julgado, que foi o repetitivo de sexta alimentação, que ali, né, a gente considera um marco na previdência complementar de alteração da jurisprudência do setor. De fato, naquele precedente da sexta alimentação, se falou de custeio, se falou de contrato, mas foi um precedente. Né? A gente não tinha ainda os repetitivos que nós temos hoje, né? A compreensão, a evolução da compreensão da matéria. Então, o STJ se depara com essa discussão nesse momento. E aí vamos lembrar que ele se depara com essa discussão
para fazer essa discussão em recurso especial com base naquele suporte fático mal delineado pelo tribunal de origem. Então, foram submetidos àqueles fatos, né? E o tribunal ali, até por uma jurisprudência que a gente sabe muito bem defensiva, né? Não pode reapreciar fato, não pode reapreciar prova, não vai olhar o contrato. Então, a questão chegou, foi apresentada ao STJ, infelizmente, na forma como exposta nesses acórdãos mal fundamentados. E o tribunal, naquela oportunidade, ele praticamente repetiu o que o Tribunal do Espírito Santo falou, né? E essa causa, ela tem um apelo social muito grande, porque, vejam bem, é uma falência de uma patrocinadora, que é algo que não é corriqueiro, e o rompimento, né, a cessação do pagamento de um benefício de previdência complementar para um idoso. Então, é muito difícil tratar desse assunto, porque ele envolve, sim, um aspecto social, emocional ali muito forte, que o tribunal tem essa sensibilidade. Então, naquele primeiro momento, vamos lá, com aquela jurisprudência sobre previdência complementar que ainda não era tão madura, sob o prisma daqueles fatos que foram delineados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o STJ julga o primeiro caso e replica, né, aquele entendimento e coloca a entidade como responsável, ela que tinha que ter previsto a falência, ela que tinha que ter constituído as reservas técnicas necessárias para a continuidade desses pagamentos. E, em último grau, se ela não tivesse constituído isso, liquidava tudo, autorizava intervenção, enfim, o tribunal demonizou naquele primeiro momento a conduta da entidade de previdência complementar. Vamos avançar, Giovanni, por favor. Bom, e aí chegamos em 2015. Por meio de um processo em que o Tribunal do Espírito Santo selecionou como representativo da controvérsia, pedindo a afetação dele a repetitivo, essa discussão chega na segunda sessão, afetada inicialmente a repetitivo, mas a gente sabe que a segunda sessão do STJ não afeta a repetitivo casos em que não estão pacificados no âmbito das duas turmas de direito privado. E a gente não tinha matéria pacificada. A gente tinha aquela discussão lá da quarta turma e outras que aplicavam súmulas 5 e 7, ou seja, que não adentraram ao mérito. Então, essa questão chegou absolutamente crua na segunda sessão. O importante aqui é que a segunda sessão, nesse momento, reconheceu que a causa não estava amadurecida, que essa questão não estava amadurecida entre as turmas de direito privado, e então ela desafetou. Não vamos julgar como recurso repetitivo, mas vamos julgar aqui na sessão, que é o órgão colegiado superior às turmas de direito privado, e que tem ali a missão de uniformizar o entendimento no âmbito daquelas duas turmas. E a discussão foi ampla, foi muito ampla, foi muito dura, né? Essa discussão, o acórdão é gigantesco, né? Vários votos vista, enfim. E naquele momento, a segunda sessão ali, com voto divergente, o ministro Raul encaminhou na linha daquele precedente anterior dele. Mas ali se instauraram as discussões, né, os votos vistas, percebam que já estávamos em 2015, já tínhamos mais repetitivos aqui, questão do CDC já estava para virar, questão já tínhamos ali o precedente, aquele que fala que o contrato, né, deve ser cumprido, enfim, já tínhamos uma jurisprudência um pouco mais amadurecida. E ministro Cueva, ministra Galotti, ministro João Otávio Noronha, aqueles que já são conhecidos nossos do sistema por serem ministros que têm uma compreensão um pouco maior sobre previdência complementar, divergiram desse entendimento, manifestaram seus votos, suas preocupações, dentre elas, assim, inclusive, o voto da ministra Galotti, especialmente, ele é minucioso, né? E a Alice falou, olha, como que em 4 anos você conseguiu, né, o participante contribuiu? Olha, o participante não contribuiu em 4 anos, não foi formada a reserva, ele não tem direito adquirido, porque essa reserva não foi formada. Então, o voto da ministra Galotti é uma aula de previdência complementar e é uma aula sobre
esse assunto, mas infelizmente não foi o voto vencedor. O voto vencedor foi o do ministro Raul, que foi aprimorado por intervenções, né, do ministro João Otávio, dos outros ministros Cueva, Galotti e do ministro o Antônio Caso, que nós vamos falar no próximo slide, mas de modo que se fixou essa tese aqui, que até a liquidação extrajudicial do plano, a entidade é responsável pelo pagamento do benefício, mas ela estaria impedida de, para isso, se utilizar do patrimônio pertencente ao fundo FENCO-COSIPA, quando na instância ordinária for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Ou seja, se reconheceu aqui a independência patrimonial. Isso aqui claramente. Então, essa questão das submassas aqui, ela ficou sim reconhecida, né? Miss deu uma escorregada aqui, quando ele coloca, quando na instância ordinária for reconhecida a ausência de solidariedade, como assim? O documento é um só, é o convênio de adesão. Não tem como a instância de origem ter o entendimento A ou B, ela só pode ter um, que não existe solidariedade. Então, isso aqui ele deixou ao arbítrio daquele tribunal que não aprecia as questões da Previdência Usiminas. Mas, claramente, aqui houve uma compreensão de que a submassa saudável não poderia responder pela submassa exaurida, né? O patrimônio da submassa saudável não poderia responder por essas condenações. Pois bem, Giovanni, passa um slide para mim, por favor. Esse voto do ministro Antônio Carlos, ele é crucial aqui na chegada dessa conclusão do ministro, porque aqui do ministro Raul, né, que foi o voto vencedor, porque ele fala assim, olha, enquanto não ocorre o equacionamento, nem a liquidação extrajudicial, ou seja, vamos ter aqui em mente que o STJ tem como premissa que essa liquidação não ocorreu, né? A presente ação é um instrumento correto para constituir título judicial em desfavor da FENCO, ou seja, olha, participante, você entra com a ação, a gente condena a entidade, mas na hora que você executar, ela vai ter que provar se há recursos ou não nessa submassa, e não havendo, ela não pode retirar da outra para te pagar. Então, isso fica em suspenso. Quando entrar em recurso nessa submassa, você, então, faria jus ao recebimento. Foi mais ou menos isso. E esse entendimento, ele foi comemorado pelo nosso setor. Por quê? Porque se reconheceu a independência patrimonial e porque sim, a entidade não poderia, a entidade não tem recurso próprio. Ela não pode, então, dentro desse plano, retirar recursos da submassa saudável, ok. Quando ela receber, então, da falência, ela faz os pagamentos aí dessas pessoas que teriam esses títulos executivos ou mesmo daquelas que não entraram na justiça, porque a entidade, sim, tem o intuito de, quando receber esses créditos, sim, promover ali o pagamento de quem de direito. Então, isso foi comemorado. No entanto, passado esses anos, o que a gente verificou? E aí, eu não vou me estender nisso, porque a doutora Juliana vai tratar na exposição dela, mas infelizmente isso aqui não se concretizou. O Tribunal de Justiça, lá na execução, não dá o direito à entidade de fazer prova que a situação patrimonial desse plano, enfim, nem existe, porque não tem recurso, né? E penhora os recursos existentes no plano, né, porque ele não enxerga a decisão do STJ, ele enxerga aquele plano e ele penhora naquele plano, só que aquele plano só tem recursos há muitos anos da submassa COSIPA. Então, essa decisão do STJ, dessa forma, infelizmente, ela não foi capaz de preservar o patrimônio dessa submassa saudável. Giovanni, mais um, por favor. Bom, um trabalho de muito árduo da Previdência Usiminas e dos seus advogados, enfim, essa questão foi novamente submetida a julgamento em 2017, mas na terceira turma, não na segunda sessão. E a terceira turma teve a compreensão de que, para preservar a essência daquilo que a segunda sessão pretendeu, que foi justamente impedir que o patrimônio da submassa saudável respondesse, ela então deixa de condenar a entidade,
ela diz ali, ó, que ela não é responsável pelo pagamento da complementação, porque não foi constituída a reserva garantidora, e aí, portanto, nessa medida, não há direito adquirido dos participantes e assistidos. Todavia, ela é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento dos valores habilitados no processo de falência. Então, aqui, essa decisão, a nosso ver, ela foi aqui, equalizou o interesse desses dois grupos. Olha, eu não vou tirar da submassa saudável para pagar, eu não posso condenar a entidade, porque se eu condeno a entidade, o judiciário vai lá e penhora recursos do plano, né? E ela realmente não é responsável por pagar essa complementação, porque não foi constituída a reserva, né? Mas quando ela receber o dinheiro da falência, né, o crédito habilitado na falência, ela vai ter que pagar a cada um que é de direito. E não é mais a complementação de aposentadoria, são os valores, né, o direito acumulado de cada um. Tá? Bom, pode passar um, Giovanni, por favor. Mas foi uma decisão de turma. Essa mesma turma, no mesmo ano, depois daquele julgamento, noutro recurso idêntico, em que houve um debate muito fervoroso na tribuna, em que algumas questões de fato foram ali ventiladas e geraram certa dúvida e não tinham sido apreciadas pelo tribunal, porque o tribunal, enfim, não apreciava nada. O ministro Cueva, numa decisão pioneira, assim, inédita, assim, coisa rara mesmo, ele converteu aquele julgamento em diligência. E ele oficiou naquela oportunidade a Previc e a Previdências e Minas para que prestassem as informações que ele elencou, o que ele queria saber. Tá? E o órgão, claro, se manifestou ali tecnicamente e não tem para onde fugir, né? Não tem recurso. O convênio de adesão é muito claro na ausência de solidariedade, de modo que o órgão concordou com a tese que a Previdências e Minas vinha defendendo e corroborou com os documentos, enfim, com as informações que ele detinha. Esse RESP, então, foi provido por negativa de prestação jurisdicional e os autos desceram para o Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração. Para quê? E a decisão do ministro Cueva aqui da terceira foi para apreciar sobre esse aspecto aqui, sobre esses documentos, com base nessa diligência que o STJ fez. Mas o que o tribunal fez, adivinhem? Não apreciou, né, manteve, se recusa, o tribunal é teimoso, o Tribunal do Espírito Santo é, no mínimo, teimoso. E se recusou, segundo os EDs, se recusou, viemos de novo bater na porta aqui do ministro Cueva, porque foi distribuído por prevenção, para mostrar a ele que o tribunal realmente tem algum problema em cumprir as decisões do STJ. Vamos avançar mais um pouquinho. Em 2018, no caso do ministro Salomão, o ministro entendeu que realmente ali a questão precisava de uma melhor compreensão, de um esclarecimento, de uma melhor colocação ali pela segunda sessão e submeteu o colegiado da quarta turma que decidiu, por unanimidade, afetar a segunda sessão. E aí, gente, não afetar como recurso repetitivo, afetar para julgamento do órgão colegiado superior, para que aquela segunda sessão, então, pudesse uniformizar a jurisprudência das duas turmas. Esse processo, então, foi afetado, gerou ali uma esperança na entidade, enfim, de que essa questão novamente fosse apreciada pela segunda sessão, mas em 2020, numa decisão monocrática, ou seja, um colegiado afeta e uma decisão monocrática desafeta. Foi desafetado por entender que não havia nenhuma jurisprudência contrária àquele entendimento da segunda sessão. Vamos lá, já tinham aquelas jurisprudências da terceira turma. Foi desafetado, o que gerou perplexidade, mas em 2021 agora foi afetado novamente. Então esse mesmo processo foi afetado, desafetado e afetado, de modo que ele agora está afetado. Bom, posteriormente a isso, em 2019, a terceira turma se depara novamente com o tema.
tá? Processo do ministro Cueva também. Nesse RESP, ele pluralizou a discussão. Não é recurso repetitivo, mas ele entendeu que diversos atores ali necessitariam prestar esclarecimentos, embasar a decisão do tribunal. Então, abriu vista para a ABRAP, abriu vista para o IBA, abriu vista para a ANAPAR, fez ali uma discussão bem ampla, que o tema merece, né? E nos chama a atenção, por exemplo, o parecer do Ministério Público. A subprocuradora, vejam que ela diz que constitui um abuso de poder violador do direito de propriedade e da legítima expectativa das empresas e dos empregados participantes, que contribuíram ao longo do tempo para a formação do patrimônio, de modo que avançar sobre esses ativos de um plano de benefício independente, para, em razão de sua rigidez financeira, transferir sem causa esse ativo com a finalidade de liquidar o passivo de plano com o qual não tem nenhuma relação. Então, vejam que esse parecer, ele vale a pena ler, porque realmente ele traz diversos elementos que são extremamente pertinentes para essa discussão, inclusive sob esse prisma do direito de propriedade, do abuso de poder, enfim. Essa questão, então, foi julgada pela terceira turma. Pode ir Giovanni, por favor. E a terceira turma, novamente, reafirmou aquela jurisprudência lá de 2017, mas aqui foi por maioria, não foi unanimidade. Só que os ministros que votaram, que apresentaram votos divergentes, eles divergiram para dizer que eles queriam que aplicasse a segunda sessão, o entendimento lá de 2015. E que a gente percebe que não é um voto contrário. Aquele precedente de 2015, ele foi muito bom, ele foi comemorado, mas por uma má aplicação do tribunal de origem, ele não conseguiu dar conta do propósito que ele teve, que foi justamente impedir que se avançasse no patrimônio da submassa saudável. Tá? Esse caso, ele hoje está já na segunda sessão, em embargos de divergência, sob a relatoria da ministra Galotti, que já admitiu, porque a divergência é clara entre a terceira e a segunda, entre a terceira e a quarta, e, então, esse caso também será julgado em breve pela segunda sessão. Pode passar mais Giovanni, por favor. E o que temos em 2022? Bom, nós temos em 2022 o provável julgamento desse afetado, desafetado, afetado, novamente, que é o caso do ministro Salomão, que era o ARESP, né, 175, e agora virou o RESP, né? E a segunda sessão, a gente imagina, até por referências que nós temos de julgamentos que têm ocorrido na quarta turma, enfim, que ela fará a discussão nesse leading case aqui. E quando foi afetado novamente, se pediu urgência na pauta, mas isso já tem uns 3 meses, eu acho, e estamos em dezembro, já fechando as portas do tribunal, e voltaremos em fevereiro, que a gente imagina, diante dessa sinalização de urgência, que o caso deva ser julgado ainda no primeiro semestre de 2022. Pode passar, por favor, Giovanni. Bom, eu queria concluir dizendo que a união faz a força. Né? A gente chegou em 2021, final de 2021, com 10 anos de uma jurisprudência no STJ em que todos nós, muitas pessoas que estão aqui assistindo, fizeram acontecer nessa jurisprudência que foi firmada no Superior Tribunal de Justiça. Um trabalho enorme de esclarecimento de um setor que, quando se une e mostra tecnicamente as suas teses e se junta para mostrar, para esclarecer o judiciário a respeito dos seus conceitos e regras e da sua importância para a economia desse país e pelo aspecto social também, a gente consegue que o nosso sistema seja preservado. Então, eu chamo vocês, eu convido todos vocês a nos ajudar no ano de 2022, nessa formação de uma jurisprudência em que reconheça a independência patrimonial das submassas. É o desafio lançado. Vamos juntos, gente? Muito obrigada a todos vocês, uma alegria enorme estar mais uma vez aqui na nossa casa, na OAB, e rever tantos colegas que são muito importantes para mim, tá bom? Muito obrigada.
Excelente, doutora Lara. Muito obrigado pela explanação. Passou por indiqueza do caso da Previdência Usiminas, trouxe todo o histórico das decisões, tanto do Tribunal Capixaba quanto do STJ, né? Algumas erráticas, outras já sendo mais assertivas, e trouxe a interrogação do futuro aí, né? Possivelmente para o ano que vem. E trazendo também a necessidade de união do setor, porque de fato é uma decisão que vai atingir, não é só o caso concreto, né? Muito obrigado, doutora. Eu passo, então, a palavra agora para a doutora Juliana Prudente. Doutora, tem a palavra. Obrigada, Giovanni. Primeiro, eu queria dar boa noite a todos, agradecer aí o convite da Marlene, da Comissão de Previdência Complementar da OAB do DF. É um prazer estar aqui com vocês. Gilson, Eduardo, Giovanni, Lara, Marlene, uma honra enorme estar nesse painel aqui com vocês. Como todo mundo já disse, é um tema duro, né? Assim, o Gilson e a Lara comentaram sobre o tema submassa, e uns amigos que não tem nada a ver com previdência complementar brincaram num grupo justamente isso. Pelo amor de Deus, o que é submassa? Parece uma coisa metafísica, né? Uma coisa... Mas é um tema que eu também fui ter contato com ele, né? Justamente quando eu vim para a Previdência Usiminas em 2015, e desde então é um assunto que realmente a gente convive dia a dia. Giovanni, eu vou pedir, se você puder fazer a gentileza também de colocar os slides aí para mim. Eu acho que é mais fácil para eu... Não vou nem tentar aqui, acho mais fácil para eu acompanhar. Veja se deu certinho. Deu certinho. Bom, então, e aí, quando a doutora Marlene, né, nos chamou para esse evento, a ideia realmente era de eu trazer aqui a visão da entidade, né, a visão de um departamento jurídico da entidade em especial, né, que vivencia, né, diariamente essa discussão da submassa e do que pode acontecer numa situação dessas, como a gente viu. A Lara já fez uma introdução grande em relação ao histórico, inclusive. Eu vou passar rapidamente, até para organizar meu pensamento aqui. Vou pedir licença para vocês para voltar um pouquinho. Pode passar, por favor, Giovanni. E como ela mesma já tinha colocado, né, a PENCO foi o fundo de pensão criado lá em 1975, né, para abrigar o plano de previdência dos empregados da COSIPA, que na época, como outras diversas siderúrgicas, integravam o chamado Grupo Siderbras, né? E pela sua estrutura, nesse momento, a Siderbras, então, direcionou que a PENCO deveria receber, agregar, né, trazer para debaixo do mesmo plano outras massas, né, outras submassas de outras siderúrgicas ligadas ao sistema Siderbras, e foi assim que a COFAB veio e aderiu, como a Lara já tinha colocado, né? Então, aí, nesse momento, então, a COFAB passa a ser patrocinadora do plano PVD, que era o único plano, na verdade, nesse momento, o plano era a própria entidade, praticamente, né, que se confundia até com o estatuto da entidade em um determinado momento, mas era o plano que surgiu em 1975, e nesse momento, em 85, final de 85, a COFAB, então, assina um convênio de adesão e passa, a partir de janeiro de 1986, a contribuir para esse plano. Pode passar, por favor, Giovanni. Então, aqui, em breve, né, assina em 1985 o convênio de adesão. Com a adesão, então, foram criadas as duas submassas, como a Lara explicou, né, os dois fundos COSIPA e FENCO-COSIPA e FENCO-COFAB, né? Ela começa a contribuir em janeiro de 86, cessa as contribuições em março de 90, mais ou menos. Em 1996, exaurem-se os recursos e são interrompidos os pagamentos de benefícios já concedidos, né, por falta realmente de recursos para fazer frente à folha. A FENCO, então, denuncia o convênio de adesão
por descumprimento das obrigações dentro daquele histórico que a Lara já levantou, de busca de tentativas de solução, de denúncia, queixa-crime em relação às contribuições não repassadas, as contribuições dos empregados não repassadas, e, em razão disso, ela denuncia o convênio de adesão. Em agosto de 96, é decretada a falência da COFAV. A PENCO, nesse momento, seguindo as orientações da SPC à época, faz a habilitação do fundo de retirada. O que significava, naquele momento, né, o direito acumulado daqueles participantes. E aí, logo em seguida, iniciam-se as discussões judiciais com pedidos de restabelecimento de benefícios e devolução de contribuições. E aqui eu trouxe um gráfico que a gente usa para dar a dimensão do que a gente está falando, né? Obviamente que, no início, você já tinha uma diferença de 10 anos de contribuição de uma submassa para outra, né? E aí você vê a evolução patrimonial das duas submassas, né? Com uma submassa que já surgiu com problemas, né? Na verdade, ela surgiu, como a Lara falou, uma massa envelhecida, e logo em seguida, os problemas de inadimplência surgiram logo após o convênio de adesão. Nós estamos falando de janeiro de 86, em 90 você já tinha problemas de solvência, né? Por parte da patrocinadora. E aquele gráfico demonstra bem isso, né? As duas, volta um pouquinho, por favor, isso. A evolução das duas submassas em termos patrimoniais, né? Ou de representação patrimonial. Então, com a falta de entrada de recursos, a submassa e o pagamento de benefício, inclusive de devolução de contribuições, né? Que essa submassa, esses participantes, alguns saíam e levavam suas contribuições vertidas, então, e a falta de aportes, de repasse de contribuição dos participantes e da patrocinadora, o exaurimento foi acontecendo e foi essa linha que vocês estão vendo em vermelho, né? Pode passar, por favor, Giovana. E aí eu fiz aqui um apanhado, nós tivemos algumas decisões do STJ, mas pegamos as 3 decisões que a gente entende que dão a dimensão do que a gente está falando, né? A decisão da segunda sessão, que a Lara já abordou bem aí, que reconhece a obrigação, mas resguarda o não atingimento da submassa saudável. E aí, só voltando um pouco até na questão que o Gilson colocou muito bem, né? Quando se fez o convênio de adesão, e se previu a não solidariedade, a segregação contábil, né? A questão da transparência ela era absoluta, né? Você tinha contabilidades absolutamente segregadas, né? Então, é possível perceber, verificar, né, nos achados da entidade, né, o que pertencia a cada uma, né? E foi isso que a segunda sessão, nessa decisão, retratou, né? Você tinha um patrimônio específico para cada submassa, e a obrigação de uma submassa não poderia ser cumprida às custas do que foi amealhado pela outra submassa. Quando a gente teve na terceira turma, em 2015, foi uma evolução, realmente, né? Percebeu-se que você tinha a questão clara, né? Na verdade, o ministro Cueva, naquele momento da segunda decisão, já tinha essa percepção, né? Como a ministra Galotti também, e nesse momento percebeu-se que você tinha uma necessidade de uma evolução no entendimento que retratasse a situação de fato, ou seja, não havia constituição de reserva, então você não poderia falar em restabelecimento de benefício ou obrigação de pagamento de benefício, mas sim o cumprimento de eventual pagamento de direito acumulado quando recebido o valor habilitado na falência, que é justamente o fundo de retirada. E agora, mais recentemente, em 2021, essa decisão foi confirmada pela terceira turma, num julgamento de agosto, que
consolida na terceira turma esse entendimento em relação à não existência de reserva garantidora e a impossibilidade de se falar em restabelecimento de benefícios, sob pena realmente de você esvaziar a ideia de que não é possível uma submassa responder pela outra. Pode passar, por favor, Giovana. E aqui, aí eu trago, assim, nós fazemos um recorte aqui, como decide a 10ª vara de Vitória, porque, na verdade, esse caso tem uma particularidade que, em 96, quando iniciaram as ações, havia a discussão, ainda não havia consolidado a discussão do CDC, e havia uma vara de consumo em Vitória que concentrou a grande maioria dessas discussões, e, posteriormente, com a mudança da questão da competência, essas ações foram para a 10ª vara, que concentra praticamente a quase totalidade das ações envolvendo esse assunto no Tribunal do Espírito Santo, a primeira instância no Tribunal do Espírito Santo. Por isso que eu estou fazendo essa ressalva aqui, que a gente traz, quando a gente fala de 10ª vara, na verdade, é realmente a maior parte, a quase totalidade das discussões em primeira instância. Pode passar, por favor, Giovana. E aí eu trouxe aqui, gente, uns trechos da decisão, para vocês terem uma ideia da distorção, né, e do que a gente está falando, do que está hoje no STJ, né, e da necessidade realmente de evolução dessa discussão. Né. Essa é uma transcrição da decisão, né, e a decisão fala basicamente que ele reconhece, né, o precedente 1248-975 do STJ, que é justamente a decisão da 2ª seção, uniformizadora do Tribunal Superior Tribunal de Justiça, e que dito julgado é adotado como parâmetro do Tribunal do Espírito Santo. E ele retrata aí a decisão da 2ª seção, né, que a Previdência de Minas seria responsável pelo pagamento até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada, dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço Cofag, e a Fundação COSIPA de Seguridade Social, atual Previdência de Minas, é responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios de complementação de aposentadoria devido aos participantes assistidos, ex-empregados da patrocinadora Cofag, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão em março de 1995, mesmo após a falência da Cofag, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao Fundo FENCO COSIPA, quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade. Ele destrincha, ele trata isso, né, a decisão trata exatamente dessa forma, né, uma transcrição. Pode passar, Giovana, por favor. E aí, entra na questão de que, independentemente da perseguição contra a existência ou não, em caso de julgamento acerca de eventual solidariedade, este juízo adata, e aí o juízo declara que ele adota ipsis literis, na visão dele, a decisão da 2ª seção do STJ. Né? Então, ele diz que vem entendendo que, por cautela, que deverão ser bloqueados ativos financeiros da fundação executada até o limite dos recursos existentes no plano de benefícios ao qual os exequentes estão vinculados, de forma a se evitar o risco de atingir patrimônio pertencente aos demais planos de benefícios administrados pela Previdência de Minas, inclusive o assim chamado Fundo COSIPA. E aí a gente já percebe a confusão que se faz. Né? Nós estamos falando de uma massa exaurida, de uma patrocinadora que faliu em 1996, de um plano de uma submassa que teve contribuição entre 86 e 90, né? E você não está falando de outros planos administrados pela Previdência de Minas, você está falando de submassa. Né? Nesse ponto, a gente vê o quão necessária é essa discussão que a gente está tendo aqui. Né? Porque, em momento nenhum, na discussão toda do STJ, se cogitou, em hipótese nenhuma, em afetar qualquer outro plano administrado pela Previdência de Minas. Né? Ou essa discussão a questão não é multiplano, a
questão é submassa. E o Superior Tribunal de Justiça, quando aborda esse tema, ele entra justamente nessa questão. São duas massas de participantes e patrocinadores diferentes debaixo do mesmo plano, e não de outros planos, né? Pode passar, Giovanni, por favor. E aí vem o desenrolar, né, da discussão e da distorção da decisão do STJ, né? Então, conforme anotado no precedente supra, até o ano de 2000, a FENPA possuía apenas o plano de benefício PBD. Em 2012, a FENPA foi incorporada à Caixa dos Empregados dos Minas, formando a Previdência dos Minas, e, a partir daí, a Previdência dos Minas passou a administrar os seguintes planos. E ele, então, fala que, como os credores se assentam antes de 1996, eles estão dentro do plano PBD, que ainda não foi liquidado. Ora, né, a discussão da liquidação, ela realmente, a decisão da STJ é clara, a decisão é de preservação do patrimônio da submassa saudável, né, até a liquidação. Né? Depois da liquidação, você vai haver o pagamento do benefício, dos benefícios acumulados. Até a liquidação, se alguma obrigação há, ela não pode ser cumprida com o patrimônio da massa saudável. Então, não tem, né, essa discussão já estava superada lá no STJ. Pode seguir, por favor, Giovanni. E aí, ele fala que não vem admitindo as constrições dos fundos autônomos, né? Na verdade, há uma confusão entre quando a gente fala entre fundos, que seriam as submassas e os outros planos, né? E aí vem a situação mais né, complicada, que ele fala, olha, o PBD 1975-002-18 tem 1,2 bilhões e não foi liquidado. É ele que responde por essa obrigação, né? Então, a submassa desaparece, né? Ela não tem, em que pese a decisão, e essa decisão é uma decisão padrão nas discussões em liquidação, em cumprimento provisório ou não de sentença, essa discussão da submassa já deixa de ser acolhida, né? Apesar dele falar que está acolhendo a decisão do STJ, da segunda sessão, o que se vê é que não tem submassa aqui, né? A submassa desapareceu. Ele só enxerga, né, o CNPB 1975. Né? Então, aí pode passar, por favor, Giovanni. Então, eu fazendo um comparativo, né, vamos falar, você tem, né, algumas decisões aqui como exemplo, né? Então, nos autos de cumprimento provisório, 9102 de 2010, foram 44 milhões bloqueados em execução provisória, em cumprimento provisório de sentença, e liberados aos autores. Né? Num outro caso, nós trouxe aqui 3 exemplos, né? Num outro caso, também num cumprimento provisório, você tem um bloqueio que ainda remanesce, continua bloqueado, de 74 milhões, né, do plano PBD. Num outro caso, também num cumprimento de sentença, foi autorizado o levantamento de 3,6 milhões, né, de valores bloqueados também do PBD. No PBD, que, obviamente, hoje nós estamos falando que, desde 1996, né, com o exaurimento das reservas do patrimônio pertencente à submassa COFAB, só conta com recursos oriundos da submassa COSIPA, né? Então, não tem, e a gente sabe, né, não tem de onde vir, né, uma patrocinadora que faliu em 96 e não contribuía desde 90, né, e contribuiu 4 anos, né, não tem de onde tirar. Então, a decisão é naquele teor e o resultado que a gente vê e que a gente lida diariamente é esse resultado que nós estamos trazendo aqui nesse slide. Então, só em 3 casos nós temos essa situação. Apesar daquela decisão, e em todas as decisões é o mesmo teor, que estaria respeitando o precedente da segunda sessão. Pode seguir, por favor, Giovanni. E aí, nós trouxemos aí a questão dos principais efeitos para a entidade, né? Que
temos aqui diversos advogados, né, que atendem as entidades, e diversos advogados também que trabalham dentro das entidades, né. Os efeitos são terríveis, né, assim, difíceis para a gestão e principalmente para uma gestão jurídica, né. Então, você tem bloqueios de saída de recursos de uma submassa saudável para fazer frente a obrigações de uma submassa que se exauriu em 1996. E num convênio de adesão em que não se prevê a solidariedade, ao inverso, né, se prevê a segregação patrimonial de forma expressa. Você tem, nessa situação de insegurança, né, de imprevisão, você tem uma necessidade de maior liquidez do plano, né? Então, você tem uma redução de rentabilidade, você começa a ter dificuldade você tem que estar sempre pronto ao risco de novos bloqueios, porque você não ainda se tem, em que pese a decisão se basear no precedente da segunda sessão, que reconhece a existência das duas submassas, você não tem uma decisão em primeira instância no Tribunal do Espírito Santo que reconheça e que execute as decisões dessa linha, né? E você, então, tem realmente um descompasso entre a decisão de mérito e a execução, né? Porque, na verdade, se formos pensar, como a Lara colocou bem, em 2015, todo o segmento comemorou a decisão da segunda sessão, né? Porque você achava, se entendia naquele momento, e é muito claro isso, que ao se reconhecer que uma massa não pode responder, uma submassa não pode responder pela outra, né, e que se resguardava a submassa saudável, você não teria não seria possível decisões da espécie como a gente citou no slide anterior. Pode passar, Giovanni, por favor. Então, o que a gente tem, gente, assim, já partindo já para a conclusão aí, é realmente um completo esvaziamento do precedente da segunda sessão do STJ. A entidade vem buscando, né, não só avançar, como, ao menos, fazer prevalecer a questão da segregação das submassas, né? Mas o que a gente verifica, e a necessidade de se avançar, ela é mais premente, ela é mais forte quando se verifica esse esvaziamento do precedente da segunda sessão. Então, meu último slide aí é um slide de esperança, tá, gente? Pode passar, Giovanni, por favor. De agradecimento, né? De esperança, realmente, nesse momento que a gente está vendo que o assunto volta à discussão no STJ, né? Já no ambiente de amadurecimento das teses, né, afetas à Previdência Complementar em geral, né, do entendimento, né, do sistema, do entendimento do que é uma entidade, né, que não tem patrimônio, que gera patrimônio dos planos, né, da impossibilidade de você não tem os recursos só vêm, né, de contribuições de participantes e patrocinadores, né, então você não tem de onde tirar, né, então a minha mensagem final é realmente de esperança e confiança de que essas discussões, como a gente está tendo agora e como está no momento lá no STJ, podem trazer não só uma solução para o case da Previdência em Minas, como também uma segurança, uma maior tranquilidade para as outras entidades, porque a gente está falando de um risco que qualquer entidade que tenha situações semelhantes a essa pode vir a correr, né, e a sofrer os efeitos de uma situação dessa espécie, né? Agradeço mais uma vez aí a atenção e o convite da OAB do Distrito Federal, muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada. Excelente, doutora Juliana. Muito obrigado pela explanação também, de altíssimo nível. Trouxe também o histórico do Lind Case, né, trazendo a visão do jurídico interno da própria entidade. Apresentou os bloqueios e riscos de novos bloqueios. De fato, uma situação que deixa a entidade, não só ela, né, muito apreensiva. E, por fim, também apresentou o total esvaziamento do precedente do STJ, e aí agora com essa mensagem de esperança para o ano que vem também, assim como a doutora Lara colocou.
Eu passo, então, agora a palavra para os mediadores, a iniciar com a doutora Marlene, para endereçar as perguntas. Doutora Marlene, com a palavra. Tudo bem. Quando chegar nos 90 anos, aí... Obrigada, doutor Giovanni. Obrigada, senhores palestrantes. Realmente, eu acho que nós fomos muito felizes na escolha do tema e também na seleção dos nossos palestrantes. Primeiro, porque evidenciado o domínio técnico de cada um. E segundo, porque o caso inspira realmente uma preocupação e já com a demonstração de um reflexo que uma decisão dessa pode ouvir para aqueles que possuem planos multipatrocinados. E eu estava aqui já pensando em uma mensagem para a doutora Juliana e para a doutora Lara, no sentido de que eu estou totalmente solidária, mas não na responsabilização de obrigações que não tenham por si só um contrato respaldado em bases, né, totalmente claras e rígidas, como a gente tem, porque o nosso sistema ele é extremamente regulado. Temos até críticas, né, doutor Eduardo, com relação a esse excesso de normatização, porque engessaria um pouco, mas há situações que a gente verifica que, mesmo tendo matérias direcionando a conduta, o comportamento, o conjunto de regras que devem ser observadas por cada uma das partes, e nem sempre essa compreensão ela é realmente sensibilizada e atingida para os próprios destinatários dessa relação jurídica previdenciária. E aí, analisando aqui as perguntas que chegaram, eu acho que uma que se adequa muito é para o doutor Gilson, que fez essa abordagem da essencialidade de se cumprir o contrato previdenciário, no sentido de que é uma questão extremamente emblemática, o histórico da previdência complementar, principalmente na seara do contencioso, sempre inspirou muito trabalho. Num primeiro momento, ele não era um trabalho assim, orquestrado com todos os advogados, não se havia uma preocupação tão contundente das teses, porque eu acredito que nós mesmos não tínhamos a noção dos reflexos que poderiam advir, né, de uma obrigação adicional sem o devido lastro previdenciário calculado numa ciência atuarial, né, que até então, há pouco tempo, ninguém tinha esse domínio. Pois bem, doutor Gilson, observando que é uma questão emblemática, não só pelos equivocados entendimentos antes externados no passado, como eu acabei de pontuar aqui agora, e que é exemplo disso, a posição do judiciário, de advogados e dos próprios participantes, é um sistema assim, que é alternado, dependendo de cada uma das forças. Eu pergunto para o senhor sobre a formação desse entendimento, até que grupos econômicos era até a intitulação que dava entre a entidade previdenciária e o patrocinador, questão que nós suprimimos isso tem pouco tempo, até então ele batia muito, até a definição da competência, era sempre a formação de grupo econômico. Hoje ainda temos questões conflitantes, né? Como que o doutor avalia a posição dos julgadores para solucionar as lides, principalmente desta natureza que nós estamos vendo aqui agora, que é um tema extremamente preocupante para muitas entidades, que no caso concreto envolve patrocinador, que é devedor, num processo falimentar, que tem retirada de patrocínio, que o plano foi insolvente, que não honra os pagamentos das obrigações e que já nasceu desequilibrado. Em termos previdenciários de um contrato, qual é a análise que o senhor faz? Bom, Marlene, o histórico do caso que a gente viu aqui, aprofundou, ele é bem delicado, né? Mas eu tenho esperança, eu acredito que tudo vai se resolver bem, não só para as partes, mas além disso, se resolver bem para o sistema, restaurando as premissas, os alicerces, as bases que o sistema tem para que ele permaneça rígido e que ele possa continuar crescendo. E o crescimento do sistema fechado de previdência complementar, ele vai representar necessariamente o crescimento do nosso país, da nossa economia, porque somos grandes investidores dentro da nossa economia.
mas para que a gente continue grande, é preciso que a gente saiba preservar essas premissas, essas bases, esses parâmetros, como a gente mencionou, né, no início da fala, quando a gente disse que era um modelo de sistema. Então, quando se traz, por exemplo, a questão dos grupos econômicos, fica-se buscando, antes com maior intensidade que hoje, né? Mas buscava-se muitos conceitos de ramos do direito que não dialogam com a previdência complementar. Então, exemplo, em lugar de se buscar conceitos do direito do trabalho, por exemplo, por que não se buscar lá no direito das obrigações, no direito civil? E esse era sempre um dilema que a gente via. Tem outros ramos do direito com princípios sólidos que são mais aderentes ao sistema de previdência complementar. Mas hoje a gente pode ir além. Hoje a gente pode ir além porque hoje a gente tem duas leis complementares já com mais de 20 anos de vivência, de interpretação, de produção acadêmica sólida sobre elas, produção acadêmica de grande qualidade sobre ela, e que, ou seja, a doutrina que existe hoje já é muito mais forte, madura e permite que os julgadores possam se apropriar dessas matérias, se apropriar com maior profundidade de alguns temas que aparentemente são temas extremamente técnicos, mas sinceramente, quando a gente vai buscando lá na origem o conceito, buscando cada um dos tópicos, buscando cada um desses elementos formadores, a gente consegue trazer uma demonstração de que o sistema ele tem regras claras, precisas, e que, uma vez observadas por uma das partes, precisa sim ser observada por outra parte, e precisa ser validada pelo judiciário quando enfrentar temas dessa natureza, que podem colocar em xeque todo o sistema. A gente está falando de submassa, dentro de um plano, segregação de massa, mas poderíamos estar falando de alguma coisa de ofensa à individualização, à segregação patrimonial entre planos dentro de uma mesma entidade, né? Porque esse também é um tema sutil. Às vezes a pessoa hoje se ajuiza contra a entidade administradora. A entidade administradora, ela pode ter planos em diversas situações patrimoniais distintas, pode ter plano numa situação delicada e outro numa situação muito boa, muito saudável. E aí, a gente vai ter algum tipo de responsabilização de uma massa, de um plano, para cobrir passivo de um outro plano com o qual não cooperou, não contribuiu? Não faz sentido. Então, a gente precisa trabalhar no sentido de que serão restabelecidas essas bases, essas premissas, e a gente vai ter aí o sistema de previdência saindo fortalecido no julgamento deste caso e trazendo aí precedente para outros casos em favor do sistema. Eu acho que transcende a questão da Previdência Usiminas, transcende isso, porque essa discussão é muito maior. E acho que o tribunal já deu esse recado quando ele oficia a ABRAP, o IBA, outros órgãos, para mostrar que isso tem uma relevância grande para o sistema. A gente está conversando aqui sobre isso, mostra também que isso tem uma relevância para o sistema. E eu sou esperançoso de que a gente vai ter um desfecho muito positivo para o sistema quando chegarmos ao final deste julgamento. Obrigada, doutor Gilson. Passo agora a palavra para o doutor Eduardo, para verificar se ele tem alguma pergunta. Perfeito. Não, agradeço, doutora Marlene. Bom, inicialmente agradeço o convite que me foi formulado pela doutora Marlene, enquanto representante da Comissão de Previdência Complementar da OAB do Distrito Federal. É um prazer e uma honra estar aqui representando a OAB do Paraná, a OAB Prev do Paraná, e dividindo essa mesa virtual com duas das minhas professoras mais queridas, que são exatamente a doutora Marlene e a doutora Lara, por quem eu guardo um carinho imenso, e ambas sabem disso, né? O tema que a gente trata hoje aqui, eu acho que é muito importante, e não precisa tratar mais nada sobre isso. Aqui a gente está tratando de princípio da prévia formação das reservas, artigo 202 da Constituição, como foi bem colocado pelo Dr. Gilson, artigo 17 e 18 da Lei Complementar 109, quando trata de plano de custeio, segregação patrimonial, e até de decreto sancionador 4942, quando fala no artigo 74 de
ou cometer uma infração quando você deixa de manter em cada plano de benefícios os recursos garantidores necessários à cobertura dos compromissos, né? Então, foi muito bem destacado por todos os palestrantes aqui, me chamou muito a atenção a superficialidade dos argumentos do TJ do Espírito Santo, ofendendo princípios basilares da Previdência Complementar, do próprio direito civil, quando trata de solidariedade, e da situação em que está a Previdência em Minas, aí, de uma insegurança jurídica tremenda. Acho que demonstra a necessidade de a gente realmente estourar essa bolha e expandir esses horizontes com debates, que é exatamente o que a gente está fazendo hoje. Acho que a gente está contribuindo para formar esse debate, formar a jurisprudência, a gente está cumprindo com a nossa missão aqui. E demonstra também a importância de amadurecer alguns conceitos, como a questão do CNPJ por plano, e avançar logo nisso, para tentar avançar cada vez mais nesses debates em relação à segregação e autonomia patrimonial, né? E nesse sentido, eu faço uma pergunta para a doutora Lara, como uma advogada atuante no STJ, nos tribunais superiores, se considerando tudo isso que a gente debateu e as conquistas recentes que a gente teve, quando a gente olha na aplicabilidade do CDC, os temas 955, 1021, afastamento do auxílio sexta, entre outros vitórias recentes que a gente teve, se você entende que há uma tendência da observância desses princípios de necessária prévia capitalização e custeio, respeito à autonomia dos planos, na linha do que, inclusive, recentemente foi decidido pelo ministro Ricardo Vilas Boas. E sim, em síntese, se a gente pode ter uma esperança boa de vitória para o segmento, considerando a tua experiência aí larga no âmbito do STJ. Eduardo, obrigada pela sua pergunta. Ser sua professora foi muito fácil, viu? Você é brilhante em tudo que você faz. Que bom revê-lo aqui. Eu diria assim, né? O judiciário sempre é uma caixinha de surpresas, a gente sabe disso. Mas esses 10 anos, eu vou colocar o marco aí de 10 anos, a gente está em 2021, mas desde 2011, a jurisprudência do STJ só veio amadurecendo em matéria de previdência complementar e nós tivemos precedentes muito importantes para a garantia e rigidez desse sistema, né? Então, como você falou, o auxílio sexta, o abono depois, em 2012, em 2014, a questão envolvendo ali migração e necessidade de se preservar ali a transação que é feita para migração, em 2015, separando ali o joio do trigo, né, aberta de fechada, não tem finalidade lucrativa, participante tem assento, é outro regime, né, 2016, 17, a questão do regulamento aplicável, em que ali se avaliou mesmo, se mergulhou nesse contrato, nas regras desse contrato, enfim, tudo que a gente veio construindo, e aí 2018, que eu acho que é o grande precedente, que foram esses precedentes de reflexos, né, 955 e 1021, 955 em 2018, 1021 um pouquinho mais na frente, mas em que ali se percebeu que a entidade tinha que ser blindada. Né? A entidade não pode responder por reflexos trabalhistas. Quem tem que responder por isso, né, pelo custeio dessas verbas, são os participantes e, enfim, o patrocinador, é uma discussão que também está se desenrolando, mas, enfim, o custeio não é de responsabilidade da entidade de previdência complementar. Então, tudo que a gente construiu até aqui, a gente pode dizer assim, olha, essa discussão em 2022 a gente já chega com alguma tranquilidade, se é que a gente pode dizer essa palavra, mas assim, comparando 2015 com 2022, a gente chega mais tranquilo para fazer essa discussão, porque a gente não precisa tanto, vamos dizer assim, esclarecer tanto esses princípios e regras que são comuns a todas as controvérsias, né? A necessidade do prévio custeio, o respeito ao benefício contratado, o fato de que a entidade é mera gestora de recursos de terceiro, da poupança previdenciária de terceiro, então assim, a gente já não chega do zero, né? A gente já chega um pouquinho mais munido dessa jurisprudência que é aplicável, enfim, para esse caso também.
Então, eu vejo sob esse aspecto com bons olhos. Se nós pensarmos num relator da matéria, que é provavelmente essa discussão vai se desenrolar ali sob a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. O ministro Luiz Felipe Salomão foi um ministro que, ao longo desses 10 anos, ele mergulhou na Previdência Complementar, né? Nós temos vários repetitivos que foram por ele julgados. É um ministro que tem compreensão da Previdência Complementar fechada, da questão do custeio, né, da segurança jurídica que é necessária que se confira a esses participantes, né, que legitimamente firmaram com a entidade de previdência complementar o contrato, né, a existência desses grupos, desses interesses distintos, né, que também deve ser preservado. Então, é um ministro que tem compreensão, a gente fica sob esse aspecto também, vamos dizer assim, mais tranquilo. Mas a gente sabe do desafio, né, Juliana, que é essa causa. Eu tenho a dor e a delícia de atuar nela. É uma causa que muito nos honra, porque a gente está defendendo um interesse que nós acreditamos, né? Então, quando a gente defende algo que a gente acredita, a gente faz isso com mais certeza e com mais paixão, eu diria, e a paixão é algo que tem que nos mover no dia a dia. Então, eu acho que, sob esse aspecto de um ministro que, em matéria de previdência complementar, é um ministro conhecedor dela, que vai provavelmente relatar o caso, e com pano de fundo de uma jurisprudência que veio evoluindo e amadurecendo ao longo de mais de 10 anos, seria, no mínimo, esquisito, no mínimo, nos causaria alguma espécie que esses princípios e regras fossem agora ignorados, sendo que eles foram, ao longo de 10 anos, consolidados. Né, eu acho que teria que haver aí eu vou dizer, uma expressão coloquial, me permitam, mas assim, um cavalo de pau para se voltar atrás nesses conceitos e regras que foram firmados, né? Então, sob esse prisma, Eduardo, eu confio que, no mínimo, a causa vai ser discutida num nível alto, né? Mas, conhecendo o judiciário, enfim, que a gente sabe que a gente nunca pode, né, colocar todas as nossas fichas, é um risco, né? Existe o risco judiciário, né? Não existe o risco jurídico, existe, mas existe um risco judiciário, que ele também deve ser sopesado pelos gestores. Você aí hoje, como gestor, você sabe disso, você tem que, né, que está ali sempre de olho na jurisprudência. E a Marlene falou uma questão que me chamou a atenção, a gente não tinha essa percepção antes, né, Marlene? De que a causa do colega, vamos dizer assim, né, a causa da entidade colega não nos atingiria. Peraí, é a FUNCEF que está lá, não sou eu daqui que estou lá. Não, mas a FUNCEF está lá, mas a decisão lá da FUNCEF vai respingar em você. É o sistema de precedentes, é o sistema vinculante. Então, a gente não pode olhar para o nosso próprio umbigo, né? A gente hoje tem que olhar de forma coletiva. Então, quando eu falei ao final, vamos nos unir, é por isso, porque é a Previdência Use Minas que está lá dando a cara no leading case, é a Previdência Use Minas. Mas o que decidir para a Previdência Use Minas vai orientar toda a jurisprudência de um setor. Então, a gente precisa, nesse aspecto, cada vez mais reforçar nos processos que a gente tiver esses conceitos e regras tão caros e importantes para nós. Eu agradeço a pergunta, espero ter te respondido. Perfeito e brilhante, como sempre. Devolvo para a doutora Marlene a palavra. Doutora Marlene, seu áudio está no mudo. Desculpem. Não por outro motivo, doutora Lara, que nós estamos aqui observando atentamente todos os movimentos desse processo e tentando, assim, compreender com pessoas que estão mais à frente, assim como a doutora Juliana, todos esses infortúnios que são ocasionados até pela rentabilidade e pela entrega do pagamento de benefício que o outro plano está jungido, né? Então, temos essa preocupação e sabemos e o reflexo disso para multiplanos, e a FUNCEF tem planos multipatrocinados, há uma preocupação de teses assemelhadas a essa refletirem dentro do nosso passivo aqui contingencial. Mas a pergunta que eu tenho aqui agora é para a doutora Juliana.
Doutora Juliana, a pergunta formulada é no sentido de questioná-la. Como seria administrar resultados de um plano que se encontra com tantas questões jurídicas concorrentes, né? Dentro do caso aí, nós verificamos que temos o direito civil, previdenciário, societário, e ainda quando há forças contrárias para atribuir os próprios infortúnios à entidade, né? Que, em regra, não conhecendo todas essas particularidades que existem em torno do processo da Uzi Minas, que hoje é palco aí de nossas preocupações, há também aquele entendimento que não houve a devida diligência, não houve a devida observância aos padrões de segurança jurídica. Então, eu pergunto também, aliada a essa pergunta de infortúnios, como é que vocês tratam, como é o dia a dia desse contencioso em que se pugna constantemente pela segurança jurídica de cada plano, com constrições e incertezas, né, de entrega de benefício, e ainda diante de legislações, normatizações que nós tivemos, por exemplo, que foi citada aqui agora, o CNPJ por plano, e nós temos a regra básica, mas nós não temos a regulamentação, que, embora podendo ser arguído, não tem todos os contornos que poderiam ser suscitados perante o judiciário. Como é que é a sua vida do contencioso, doutora? A senhora dorme tranquila? Gente, difícil, né? Mas, assim, é um desafio muito grande, né? A gente tem um controle extremado em relação a esse assunto, né? Não só da nossa parte internamente, como dos escritórios também que nos apoiam, né? Então, a entidade foi construindo aí uma equipe realmente, né? Você tem um impacto nesse sentido, né? Então, você tem um nível de disponibilidade da equipe interna e de terceiros muito grande para você tomar todas as medidas possíveis e cabíveis para minimizar os impactos, né? Ter o controle disso tudo, né? De todos os andamentos, de todas as possibilidades. Então, a gente, acompanhamento disso é semanal, e junto também, né, o acompanhamento e municiando as outras áreas da entidade, em especial a área de investimentos, né, que esse controle é também mensal em relação às expectativas, né, de risco, né, de saída de recurso. Então, eu diria que é muito desafiante, dá muito trabalho para gerir isso, e isso também é um dos impactos dessa discussão, né, que você perde tempo, muito tempo da entidade, e também há um grande investimento, né, no sentido não só de acompanhar, mas também de ter os controles necessários a dar a maior efetividade possível a esse acompanhamento, né? A gente não dorme tranquilo, né, Marlene, porque, na verdade, você tem, se por um lado a gente tem avançado na discussão no Superior Tribunal de Justiça, por outro, a gente ainda tem um problema grande em relação à justiça estadual, né? Mas eu concordo tanto com o Gilson quanto com a Lara, que a gente está num momento promissor nesse sentido. Então, acredito que essas agruras do contencioso interno, né, da nossa lida aqui com essa questão, tendem a arrefecer, tendem a uma solução positiva para esse efeito. Mas, realmente, assim, é um desafio em termos de gestão, de acompanhamento e de controle, não só para a área jurídica, mas para a entidade como um todo, né? E a gente tem a felicidade realmente de ter uma equipe, tanto interna quanto externa, muito boa, né, que é o que meu exemplo, né, meu depoimento nesse sentido. Tem que ter realmente uma estrutura muito robusta, né, e para poder dormir um pouco mais tranquilo, no sentido de que o dever de casa está feito, né? Então, tudo que se pode fazer, controlar e acompanhar é feito, né? Agora, obviamente, que você não controla o incontrolável, né? O que está fora do controle da entidade, né? Mas eu acho que é isso. Doutora Juliana, realmente sempre houve essa preocupação
e o otimismo, eu acho que é o ponto que sempre norteou os profissionais que atuam nesse ramo do direito previdenciário, de acreditar que sempre há uma luz no final do túnel, né? E prova disso é que a evolução jurisprudencial que nós obtivemos nesses últimos anos, ela vem, assim, sinalizando, nos dando um norte de como serão os comportamentos em torno do contrato previdenciário. O Gilson até bem colocou que não basta você cumprir as regras, mas você tem que primar pela transparência, na divulgação, na demonstração. E a gente, então, espera que esses controles, esse tempo que às vezes poderia estar sendo utilizado em prol da própria entidade, eles passem a ter um impacto menor, né? E a gente possa trabalhar com maior previsibilidade. Muito obrigada pela sua resposta. Eu passo para o doutor Eduardo. Bom, perfeito. Eu acredito que caminhando agora até para o encerramento, até considerando o adiantado da hora, eu queria dividir uma preocupação com o doutor Gilson. Como bem mencionado pela doutora Lara, eu, além de advogado militante do sistema, hoje sou dirigente também, e um dos temas que mais me preocupa é exatamente a insegurança jurídica. Eu venho até nas palestras que eu venho fazendo, conversando sempre da necessidade de fazer aquela análise econômica do direito como um instrumento de mensuração ex ante e ex post das consequências das decisões judiciais, na linha do que a própria LINDB impõe hoje no ordenamento jurídico brasileiro, né? Doutor Gilson, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: como dirigente de uma das maiores entidades do país, formada e que hoje é formatada com multiplano, né? Qual é a sua visualização quanto aos possíveis efeitos de uma decisão contrária aos interesses da entidade em relação a uma temática dessa, como a da COFAV, Previdência e Uso em Minas? Qual que é a sua visão quanto a isso, a sua preocupação, a sua visualização como dirigente de uma entidade? Pô, obrigado pela pergunta, Eduardo. Assim, é uma questão bem delicada. Eu vejo da seguinte forma, vou tentar resumir. A prevalecer uma situação de desrespeito a essas premissas que a gente mencionou, que foram muito bem abordadas aqui em cada uma das falas trazidas, a gente pode criar um cenário de baixa ou nenhuma atratividade para patrocinadores e participantes dos planos de previdência. Por quê? Porque o patrocinador, quando ele resolve investir como uma política de gestão de pessoas na oferta de um plano de previdência complementar, ele faz buscando ter claro os seus limites de suas condições, e dentro desses limites são as regras que estão postas na legislação, no regulamento, no convênio de adesão, nas normas vindas aí do CNPC. Quando você não tem o respeito a essas regras materializado, você está expondo o patrocinador a um risco que, a depender da situação, ele chega a ser imensurável. E o patrocinador não vai aceitar, explorador de atividade econômica, seja ele público, seja ele privado, não vai aceitar ficar exposto a um risco que ele não consiga mensurar, em razão desta insegurança que geraria uma decisão que desrespeite essas premissas, essas bases de todo o nosso sistema de previdência complementar. Então, desse modo, eu penso que seria algo muito sério, ruim e negativo se a gente tivesse uma formação de entendimento judicial, jurisprudencial, caminhando de modo colidente com as bases do sistema de previdência complementar, e poderia representar um abalo mesmo a essas bases, a demandar uma reavaliação das próprias bases, da estrutura como um todo, normativa, legal, do sistema, para que ele possa se manter rígido e não possa ir por terra com uma situação análoga a essa situação que a gente está aqui debatendo hoje. Basicamente isso. Seria algo bem delicado. Não gosto nem de refletir sobre isso, Eduardo. Eu prefiro continuar acompanhando a esperança da doutora Lara, da doutora Juliana, de que isso será mais uma etapa da consolidação dessas bases, desses alicerces. Os pilares do sistema de previdência complementar sairão ainda mais
fortes após esse julgamento. Eu prefiro acreditar deste modo. Perfeito. Eu fico esperançoso nesse sentido também, ainda mais sabendo que a demanda está sendo conduzida pela doutora Lara junto ao STJ, então isso me deixa mais tranquilo também. Mas eu confesso que, enquanto dirigente, de fato é um assunto muito preocupante e eu acho que coloca em xeque toda a questão de fomento e crescimento do plano, do segmento que está sendo colocado agora, inclusive, com a adesão de entes federativos e tudo mais, né? Então, acho que realmente isso é muito preocupante, a gente tem que tocar esse assunto com muita seriedade, lutando para formar essa jurisprudência de uma forma positiva. Bom, Giovanni, devolvo a palavra. Obrigado, doutor Eduardo. Nós já estamos encaminhando para o encerramento, dado o adiantado da hora, não vai ser possível endereçar todas as perguntas que foram enviadas, mas mostra que o debate, o tema realmente desperta muita dúvida, né? Mas já fica o convite também para todos os palestrantes, mediadores, para postergar essa conversa para o ano que vem. Eu queria agradecer imensamente a todos os palestrantes, doutor Gilson, doutora Lara, doutora Juliana, aos mediadores, doutor Eduardo, doutora Marlene, nossa presidente e parceira aí. De fato, nós conseguimos fechar o ano e o triênio com um evento de altíssimo nível, foi uma aula, tivemos o número alto de participantes, assim, numa terça-feira à noite, então realmente a escolha do tema foi central. Eu passo, então, a palavra à doutora Marlene para o encerramento e agradecendo novamente a todos. Obrigado. Obrigada a todos, obrigada, Giovanni, pela sua fala. Eu acho que ela está realmente retratando tudo aquilo. Acho que você roubou um pouquinho do que eu ia dizer. Esse tema não exaure aqui, porque nós ainda não temos uma definição, mas, assim, estamos totalmente sensíveis e rogando para que o entendimento do judiciário seja dentro dessa nova sistemática de decisões que estão sendo proferidas. E, como bem disse o doutor Eduardo, há uma preocupação hoje do judiciário com reflexo econômico. Hoje, quem tem uma toga e uma caneta, ele pensa sobre viés econômico também. Não por outro motivo, nós temos aí uma obra do ministro Luiz Fux, no sentido de ver o peso de uma decisão judicial, né, à luz de todo um cenário econômico. Ele não seria viável uma decisão judicial para inviabilizar até a atividade econômica ou até a nossa mesma previdenciária. Então, eu agradeço a todos pelo convite ter sido acatado prontamente, sem qualquer restrição, com a colaboração, com o pouco de conhecimento que até nós tínhamos aqui sobre o reflexo da submassa diante do cenário tão grandioso que a gente está vivendo com a Fundação Uzi Minas. E sensibilizar a doutora Juliana que, de fato, hoje a nossa preocupação o problema que é seu hoje é um problema nosso. E, em sendo um problema nosso, nós temos que ter essa visão do todo, se nós quisermos o fortalecimento e quisermos, de fato, que o nosso sistema seja longínquo, né? Honrando, e como diz até o presidente da ABRAP, pagando em dia benefícios. Ninguém sabe qual é o peso de se estar numa cadeira como presidente, né, Eduardo, como o Gilson, e terem que, ao final do mês, demonstrar que tiveram uma rentabilidade compatível, que fizeram pagamentos, que tem uma política que tem que ser cumprida, e, ademais disso, proporcionar uma segurança jurídica com a devida transparência, com a devida lisura que deve nortear o nosso sistema. Então, eu encerro agradecendo a todos imensamente e já antecipando, como o Giovanni colocou, para um congresso próximo, no ano de 2022, explorando com maior tempo e com maior detalhamento. E, oxalá, com uma resposta extremamente positiva. Boa sorte, doutora Lara, doutora Juliana, presidente Gilson, muito obrigada. Eduardo, muito obrigado pelo companheirismo de sempre, pela sua atuação contundente e sempre assim um estudioso para sempre honrar o nosso sistema. Muito obrigada a todos os participantes. Esperamos que tenham gostado e tenhamos colaborado um pouquinho para
a compreensão desse tema que, para nós, internamente, como profissionais do direito, militando no dia a dia, ainda sentimos um pouco de dificuldade. Parabéns a todos e espero que nós nos encontremos em breve. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada, Marlene. Tchau. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Parabéns a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.